Hoje refletiremos sobre o título: O Orgulho Fatal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Alimento Diário. Com o evangelista Cello, desejamos a todos uma ótima reflexão. Roda a vinheta. Iniciarei hoje com a seguinte frase: Não existe nada mais abominável aos olhos de Deus do que o orgulho. Vamos para a leitura de hoje? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 ao 14. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nosso devocional de hoje tem como título O Orgulho Fatal. Os gregos antigos usavam a mitologia para ilustrar certas verdades. Um dos mitos mais famosos é o de Ícaro. Dédalo, pai de Ícaro, construiu asas artificiais para eles escaparem do labirinto em que estavam presos. As asas eram feitas com penas e cera. Então Dédalo alertou Ícaro para não voar muito baixo, para evitar que as asas se encharcassem na água do mar, nem voar muito alto para que o calor do sol não derretesse a cera. Ícaro, orgulhoso pela sensação de liberdade, não deu ouvidos ao seu pai e, cheio de si, voou cada vez mais alto. Como era de se esperar, o calor derreteu a cera que prendia suas asas. Ele caiu no mar e se afogou. O orgulho é exaustivamente condenado pela Bíblia. Ele leva a pessoa a se colocar numa posição superior aos demais e a pensar de si mesma muito além do que realmente é. Tiago, capítulo 4, versículo 6, afirma que Deus se opõe aos orgulhosos, ou seja, o próprio Deus se coloca contra eles. Jesus contou uma parábola que ilustra como ele vê os orgulhosos e soberbos. Segundo ele, 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu orava de pé, em silêncio, agradecendo a Deus por não ser ladrão, corrupto e adúltero. Ele também se orgulhava de jejuar 2 vezes na semana, dar o dízimo de tudo o que ganhava e agradecia por não ser como o publicano que ali estava. O publicano, por sua vez, ficou de longe, não ousava sequer olhar para o céu, mas batendo no peito clamava ao Senhor por misericórdia, reconhecendo que era pecador. Jesus concluiu sua história afirmando que o publicano e não o fariseu foi quem voltou para casa tendo sua oração respondida. Essa parábola chocou todos os que a ouviram, pois os fariseus faziam questão de manifestar publicamente toda a sua pureza e eram admirados pelo povo pela forma rígida com que serviam a Deus. Já os publicanos eram odiados por todos e tidos como traidores, pois trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Dentre os dois, todos na época pensariam que Deus amava mais o fariseu do que o publicano, mas Jesus revelou o contrário. Essa é a beleza do Evangelho. O fundamento do nosso relacionamento com Deus é o que Ele fez por nós e não o que fazemos por Ele. O problema do fariseu não estava em fazer as coisas da forma correta, mas sim em se achar melhor e mais importante do que o outro pelas coisas que faziam. Devemos agir corretamente e fugir da aparência do mal.
Mas não devemos ser orgulhosos e soberbos ao ponto de desprezar as pessoas. O que Jesus ensinou com essa parábola é que não existem pessoas melhores que as outras. Quem utiliza sua religiosidade para menosprezar os outros está, na realidade, em oposição a Deus. E o Senhor humilha os soberbos e orgulhosos e exalta os humildes. Isso não quer dizer que devemos acobertar os erros das pessoas, e também não significa que cada um pode viver da maneira que quiser perante o Senhor. O Evangelho nos convida à renúncia e mudança de vida. Mas todos nós precisamos que Deus nos chame, transforme e nos perdoe. Somos todos igualmente pecadores e precisamos reconhecer a nossa condição com o coração humilde. Precisamos entender que as asas com as quais voamos foram dadas por Deus e usá-las conforme a instrução do nosso Pai. Ao finalizarmos nossa reflexão de hoje, faça essa oração comigo. Amado Deus e Pai, conforme a sua palavra meditada hoje, tenha misericórdia de nós, que somos pecadores, somos falhos, somos muitas das vezes carnais e não espirituais. Senhor, tenha misericórdia de nossas almas. Clamamos pela sua misericórdia para que possamos, através da sua misericórdia, sermos salvos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso único, suficiente e eterno Salvador, aquele que é e sempre será o nosso Abba, o nosso Rei dos Reis e o nosso Senhor dos Senhores. Amém. Bom, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a cada um de vocês em ouvir e compartilhar e curtir o Alimento Diário, em fazer com que o canal continue caminhando para o céu. Nós vamos ficando por aqui, meus amados. Eu aguardo vocês no próximo Alimento Diário. Deus os abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Shalom Adonai.